Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos à terceira e última parte do nosso CEG, confronto entre gerações, de X-Men na série animada e X-Men Evolution. Nos vídeos anteriores nós vimos sobre as aberturas, as histórias e os personagens, e hoje falaremos sobre os vilões, e em seguida veremos qual dessas séries pode ser considerada a melhor. Então, sem mais delongas, continuemos a batalha! Bem, acho bacana começarmos, é claro, com alguns vilões menores. E começaremos com ninguém menos que Avalanche. Bem, no Evolution somos apresentados a Lance, um marginal que aparenta ter descoberto há pouco tempo suas habilidades, com ele buscando usar isso para ganho próprio até ser recrutado pela Mística para a Irmandade. Já na série animada somos apresentados a esse vilão que aparentemente já faz parte dessa Irmandade da Mística, causando problemas de tempos em tempos. Bom, e no geral, em relação a esses dois, o que eu posso dizer é que enquanto no Evolution Lance Albert demonstra ter algumas camadas bem interessantes, como o fato dele gostar da Kitty e levá-lo a agir de formas bem diferentes, às vezes fazendo besteira pra chamar a atenção dela, às vezes querendo evitar de fazer besteira pra cuidar dela, além de ele ser um cara com carisma bem bacana, na série animada ele é basicamente um vilão que aparece de vez em quando pra causar problemas. Pois é, não há muita comparação. O Lance no Evolution acaba se mostrando um personagem bem mais interessante, a ponto de até ter momentos que, por mais que o que ele faça não seja certo, gente, é satisfatório. Mas é, ponto pra Evolution. Bom, e depois temos Blob, em que na série animada é basicamente igual a Avalanche, aparece de vez em quando pra causar problemas, mas por mais que no Evolution não passe tão longe, ao menos somos apresentados a sua mente deturpada e até meio triste, além de também, junto com a Irmandade, ele ser bem engraçado. Nisso, ponto pro Evolution também. E ainda tendo em mente a Irmandade, bom, pelo menos no Evolution, temos também Pietro Maximoff, ou Mercúrio. Bom, na série animada ainda foi traduzido como Raio de Prata. Esse que na série animada não é necessariamente um vilão, é mais um antagonista, que na verdade não tem quase foco nenhum. Tanto que ele só apareceu em 2 episódios e o primeiro foi o último episódio da penúltima temporada. Já no Evolution ele demonstra bem mais coisas. Além de um jeito extremamente arrogante, Mercúrio também traz a partir de determinado momento uma certa dúvida de qual é a dele. Algo que eu não posso falar muito, mas definitivamente deixa tanto ele quanto a situação bem mais interessantes. O que, infelizmente, não tem quase nada disso na série animada. Nisso, ponto pra Evolution. Já na Irmandade da série animada também tivemos Pyro, que enquanto na série animada ele é só um cara mau que manipula o fogo, no Evolution ele é só um cara mau que manipula o fogo com um design mais maneiro. E possivelmente meio psicótico, em que ele também demonstra um certo prazer em causar o terror nas pessoas, e até mesmo meio que ver o sofrimento delas, o que explicaria uma certa cena na última temporada. Mas no final das contas, os dois são basicamente a mesma coisa. Então, empate. E sem dúvidas não podemos deixar de falar do Groxo, que infelizmente na série animada ele acaba sendo apenas um capanga de um vilão em um episódio, enquanto no Evolution ele não apenas é o primeiro inimigo a ser apresentado, como também é um dos mais frequentes. E se isso não for o suficiente, Groxo também é um dos, se não o personagem mais engraçado da série inteira. E com a voz que o Briggs faz pra ele, apenas elevando isso. Deveria. E aí, sabichona, fala, eu quero ver o que você achou da minha faxina instantânea. Tchutchuquinha, você voltou pra mim! Eu diria que é uma vitória fácil pro Evolution. E é claro, não podemos deixar de falar da cabeça por aqui, Mística. Que estranhamente na série animada me surpreendia o quão pouco a Mística aparece.
Acho que em todas as 5 temporadas, 76 episódios, ela aparece menos de 10 vezes. Em que ela começa aqui trabalhando pro Apocalipse, e depois disso passando a servir o Magneto, Mística demonstra que, mesmo aparecendo pouco, quando ela está presente, essa mulher sabe causar problemas. Já em Evolution, a Mística começa disfarçada como diretora do colégio, justamente buscando novos recrutas, estando justamente a serviço do Magneto. Mas que após as situações que ocorreram no final da primeira temporada, Mística acaba dando uma sumida. Mas quando ela volta, essa mulher resolve começar a seguir as coisas à sua vontade, criando até, de certa forma, um terceiro lado nessa briga toda. E assim, no geral, acredito que nas duas séries, o ponto dessa personagem é justamente mostrar o quanto essa mulher é suja, cruel, manipulativa, narcisista e muito mais. E com cada versão demonstrando isso muito bem. Mas é interessante que na série animada, por ela justamente aparecer tão pouco, não dá pra experimentar tanto isso. Tanto que por boa parte da série justamente me vinha muito questionamento: qual é a dela? Por que ela faz o que faz? Mas aí justamente na aparição dela na última temporada, que eu justamente senti que entende mais ela, deixando-a bem interessante. Já no Evolution podemos experimentar o quão suja essa mulher consegue ser. O que ela é capaz de fazer, até onde tenta chegar, o que está disposta a fazer. É muita coisa. E assim, no geral, as duas versões demonstram bem alguns elementos dessa personagem, incluindo as suas dores familiares, mas com Evolution conseguindo nos apresentar mais isso. Então, ponto pra ele. E também temos os guerreiros mentais por aqui, em que em X-Men Evolution temos Mesmero e na série animada temos Sauron. Bem, no Evolution, na segunda temporada, somos apresentados a Mesmero, esse que demonstra conseguir controlar a mente de diversos dos nossos X-Men, levando-os a roubar coisas pra ele, mas com o tempo demonstrando objetivos ainda maiores. Já na série animada, na segunda temporada, somos apresentados a uma terra pré-histórica no Ártico, lembre-se, lógica de quadrinhos, essa demonstrando vários animais, pessoas e até mesmo mutantes, inclusive com alguns desses, se não todos, criados geneticamente, e com um deles sendo Sauron. Este que também possui a habilidade de controlar a mente das pessoas, incluindo os X-Men, além de apresentar mais detalhes em si. No geral, os dois demonstram a mesma habilidade de controle de mente, e assim, acaba que o Mesmero traz um ponto bem interessante pra série da dúvida do quanto ele é o marionetista e o quanto ele é o marionete, mas com o Sauron também trazendo vários elementos conflitantes bem interessantes consigo, além também dele ser meio pterodáctilo, então, ele ganha. Então, ponto pra série animada. Seguindo agora mais para os pesos pesados, literalmente por aqui, temos ninguém menos que Juggernaut ou Juggernaut. Ah, você não quer dizer fanático? Não! Eu sinceramente acho essa uma das piores adaptações de nome de personagem de todos os tempos. O que sequer uma coisa tem a ver com a outra? Então eu vou ficar com o Juggernaut mesmo. Algo que aparentemente a série animada acabou decidindo fazer com o tempo, e o Evolution manteve. Parabéns. Bem, nas duas versões ele é basicamente o Powerhouse, o Brutamonte por aqui, em que nas duas versões é necessário os nossos personagens se reunirem bem se quiserem enfrentá-lo, ou ele sendo praticamente invulnerável, sendo assim necessário seu meio-irmão, o Professor Xavier, para derrotá-lo. E com inclusive, curiosamente, eles o enfrentando o mesmo tanto de vezes nas duas versões. Bem, acaba que nas duas versões ele demonstra ser esse grande desafio que surge de tempos em tempos, mas que por mais que no Evolution ele possa ter sido usado de um jeito bem legal, na série animada justamente temos a chance de conhecê-lo melhor, nos aprofundando nele, e até um pouco no Xavier também no processo. Algo que eu achei bem legal e muito bem feito, pois enquanto no Evolution tivemos algumas linhas de diálogo nisso, na série animada podemos ter uma experiência melhor. Nisso, ponto pra série animada. E depois passamos para Omega Red. Bom, já quero começar colocando que eu acho que esse é o único por aqui que eu prefiro 1000 vezes mais o design dele na série animada do que no Evolution. Pois é, a pele pálida, os olhos, o estilo,
Na verdade, eu prefiro ele totalmente mais na série animada. O que ele faz, como ele age, a ameaça que ele apresenta são bem maiores. Pois é, em que na série animada Omega Red é trazido como essa arma humana soviética, o qual é trazido de volta para trazer de volta a glória de sua terra, mas acaba não sendo a melhor ideia trazê-lo, com ele demonstrando ser essa grande ameaça. Enquanto isso, do Evolution é simplesmente um idiota com um design muito sem graça. De verdade, ele é uma piada no Evolution. Então ponto pra série animada. Bem, seguindo adiante, agora temos ninguém menos que Dentes de Sabre. Nas duas versões, o arqui-inimigo do Wolverine, demonstrando terem um passado conturbado, com os dois prontos pra pular na garganta um do outro na primeira chance. E no geral, os dois vão aparecendo de tempos em tempos, deixando situações mais complicadas, mas também mais interessantes. Mas um ponto que eu não posso deixar de lado é que é justamente na série animada que conhecemos mais o Dentes de Sabre, que no Evolution acaba que ele apenas continua sendo um desafio pro Logan. Enquanto na série animada, o Dentes de Sabre acaba sendo mais presente tanto diretamente quanto indiretamente. Então, ponto pra série animada. E agora passamos por uma batalha bem curiosa por aqui, de dois personagens que têm apenas uma aparição cada um na sua versão, mas que os dois já demonstram um potencial assustador. Em que na série animada conhecemos Proteus, e no Evolution somos apresentados ao Legião. Dois mutantes com poderes psíquicos assustadores. Em que na série animada, Proteus demonstra que ser um adolescente, mais ainda com uma mentalidade bem infantil, enquanto no Evolution, Legião demonstra ser mais um adolescente rebelde com delírios de grandeza, mas com um grande poder para apoiar isso, sentindo basicamente que pode fazer o que bem entender. Com seus objetivos maiores sendo revelados mais pra frente. Bem, no geral, os dois possuem grandes feitos, em que enquanto Proteus conseguiu deixar até mesmo o próprio Wolverine aterrorizado, Legião conseguiu fazer a Jean parecer apenas uma criança inexperiente nos poderes dela. E acaba que as formas como os episódios funcionam também são bem diferentes, em que o do Proteus segue mais como uma perseguição, enquanto o do Legião vai funcionando mais como uma busca, mas também com um ar de mistério. Mas se for pra pontuar um deles, eu acredito que teria que ser o do Proteus, por justamente nos aprofundarmos mais nele e entendermos mais do que se passa com esse jovem. E assim, eu entendo que o do Legião não dá pra fazer isso, pois se trata também meio que de um mistério, mas eu sinto que se tivéssemos um outro episódio focado nele também, daria pra gente se aprofundar mais nesse mutante. Mesmo assim, ponto pra série animada. Mas já adianto, as histórias desses dois valem muito a pena ver. Mas X-Men não pode ser X-Men sem problemas com humanos comuns também. E as duas séries justamente trabalham isso, cada uma do seu jeito, de formas muito bem feitas. E aqui temos duas batalhas bem interessantes para trazer, em que no Evolution eu gostaria justamente de falar do diretor Kelly, e por mais que eu tenha pensado em compará-lo com o senador Kelly da série animada, surpreendentemente esse não apresenta tanta coisa. Pensei também no Girish, mas após a primeira temporada ele acabou perdendo sua relevância por aqui. Então acredito que a melhor comparação que podemos fazer com o diretor Kelly são os Amigos da Humanidade. Então vamos lá. Bem, na série animada somos apresentados na segunda temporada justamente aos Amigos da Humanidade, que são basicamente uma representação de grupos extremistas que estão dispostos a tudo para colocar suas ideias nas pessoas. Não importa o quanto tenham que enganar, manipular, mentir e até mesmo pior para isso. Já em X-Men Evolution somos apresentados também na segunda temporada ao diretor Edward Kelly, que se torna diretor da escola dos nossos personagens após a diretora anterior sumir misteriosamente, e com ele justamente demonstrando querer fazer coisas boas, trazendo uma bela animação e legítima preocupação com os alunos, mas que após um certo evento ficou a dúvida do quanto ele sabe, além de vermos outras coisas ocorrendo com o passar do tempo. E aí, quando a situação muda, vemos justamente esse cara disposto a coisas bem sujas por trás das cortinas, justamente para rebaixar os nossos personagens. E nisso eu acho interessante essa mudança de persona que vemos no diretor,
o quanto esse cara que começou de um jeito tão gentil e com boas intenções, começando a se mostrar cada vez mais passivo-agressivo com os nossos personagens após descobrir mais sobre eles. Mas também dou uma pontuação para os amigos da humanidade, em que daria facilmente para representar estes como apenas um grupo superficial que serviria apenas como uma metáfora, mas através do Wolverine, temos um resultado que eu considero simplesmente muito inteligente no que fizeram por aqui. E assim, na quinta temporada eles acabam continuando isso que eu acho que poderia ter finalizado perfeitamente na segunda, mas por mais que não tenha sido tão perfeito, ainda trouxe mais elementos bem interessantes. Mas com Evolution também fazendo algo bem inteligente com o diretor, em que vamos vendo que essa mudança dele não é do nada. E nisso, acho que o empate é bem apropriado. E junto com os humanos comuns, temos ninguém menos que as Sentinelas. Que enquanto na série animada as Sentinelas começam como um desafio novo e bem formidável para os nossos protagonistas, não demora muito para elas se tornarem os típicos Minions por aqui. Já enquanto isso, no Evolution, boa parte dos nossos X-Men são colocados juntamente para enfrentar uma Sentinela, e essa coisa causou problemas. E sem contar que essa Sentinela que eles enfrentaram era apenas um protótipo. Mas, para a vantagem das Sentinelas da série animada, também temos ninguém menos que Nimrod. Que enquanto as Sentinelas são bem exterminadores T-800, Nimrod é claramente um T-1000. Vindo do futuro do Bishop, Nimrod tem muito mais poder, habilidade de se autoconsertar, além de também mudar de forma, dentre diversas outras coisas. E sim, no final do Evolution temos uma amostra de que poderia haver um Nimrod mais pra frente, mas aí fica apenas pra imaginarmos. Nisso então, no que temos, tanto a Sentinela do Evolution quanto o Nimrod da série animada demonstram ser grandes ameaças, conseguindo deixar as situações bem mais tensas. Nisso, um empate. E claro, um vilão da série animada que não posso deixar de falar é Nathaniel Essex, ou Senhor Sinistro! E assim, já admito que na primeira vez que ele aparece na segunda temporada, eu não gostei muito dele. Pareceu algo meio forçado, que era difícil saber se tinha a ver com magia ou com alienígenas e... sinceramente, fazer a primeira aparição dele ser ele focado nessa coisa de ter os genes do Ciclope e da Jean para, sabe, ter uma nova geração perfeita de mutantes... eu não acho que foi a melhor opção. Pelo menos a execução pareceu um pouco estranho. Sei lá, não consegui deixar de lembrar da Callisto e o objetivo dela. Mas interessantemente, quanto mais a série foi trazendo ele, mais eu fui entendendo qual é a desse cara, mais interessante ele foi ficando. Mas acaba que, infelizmente, não temos o Senhor Sinistro no X-Men Evolution. Tanto que na primeira temporada eles até dão um pouco desse jeito pro próprio Magneto. Mas daqui a pouco eu falo mais disso. Porém, não se desesperem, pois eu tenho o confronto ideal pra ele, sendo ninguém menos que Wanda Maximoff. Pois infelizmente, por mais que nós tenhamos tido uma Feiticeira Escarlate na série animada, ela foi tão menosprezada lá que apareceu em apenas um episódio, além de não ter sido tão grande coisa por lá também. Então, para evitar o massacre, vamos colocá-la por aqui. Wanda aqui nos é apresentada como filha do Magneto que não estava em sua melhor situação psicológica, mas após Mística dar um jeitinho de juntá-la ao seu grupo, Wanda se torna um potencial bem ameaçador para mais de um lado. E no geral, comparando os dois, Wanda sem dúvidas é muito mais ameaçadora que o Senhor Sinistro. Tanto que se não tivesse o grupinho dele, eu não acho que ele apresentaria muita coisa. Mas, como eu disse... algo interessante do Senhor Sinistro é que quanto mais entendemos do que ele se trata e principalmente o seu papel em tudo isso, mais interessante ele fica. Mas, infelizmente, o momento que ele fica mais interessante de vez é justamente no penúltimo episódio da série. Esse que com certeza eu considero um dos melhores episódios da série. Então fica essa dúvida entre a ameaça e o potencial da Wanda e a profundidade interessante do Senhor Sinistro. Mas também não podemos deixar de considerar alguns elementos do passado da Wanda, além de também outras coisas que ela passou por aqui.
Assim, eu não acho essas coisas tão interessantes pra vencer o Senhor Sinistro, mas juntando com a ameaça dela que já estava batendo de frente, eu acho que dá a ela a vitória nesse confronto. Nisso, ponto pro Evolution. E agora com certeza não poderia faltar Apocalipse. E já adianto, esse vai ser um dos mais difíceis. Apocalipse é trazido como esse mutante imortal que demonstra existir desde os tempos egípcios, possuindo assim grande poder sobre a tecnologia e com poderes e objetivos bem perigosos. Bem, na série animada, Apocalipse demonstra em diversos momentos ser aquele que dominará o futuro, em que enquanto Magneto demonstra querer a dominação dos mutantes sobre a humanidade e o Senhor Sinistro demonstra essa vontade de fazer seres superiores, Apocalipse demonstra essa vontade de dominar sobre todos. Já no Evolution, conhecemos mais de sua origem como En-Sabanur, além de que, diferente da série animada, Apocalipse aqui demonstra justamente o objetivo de transformar todos os humanos em mutantes, por mais que muitos possam não sobreviver no processo, e com ele se vendo justamente como esse instrumento do destino para evoluir a humanidade. Bem, para essa competição eu já acho interessante trazer 3 pontos a respeito dele. Primeiro a respeito de sua introdução na série, em que na série animada, infelizmente, o Apocalipse aparece bem do nada, meio que tá acontecendo alguma coisa e de repente, olha o Apocalipse! Mas, pra ser justo, até que traz um charme pra ele, que quem sabe quem ele é, no momento em que ele aparece, a pessoa já sabe que agora o jogo ficou bem mais tenso. Mas, no Evolution, a preparação pra esse vilão pra mim é uma das melhores já feitas em uma série animada. Em que, pra vocês terem uma ideia, agora há pouco eu falei do Mesmero, né? Da habilidade dele de controlar os membros dos X-Men, fazendo esses roubarem coisas preciosas pra ele no episódio da 2ª temporada. E após esse ser derrotado, descobrimos que ele não roubou essas coisas apenas por serem valiosas, mas porque juntas são uma chave para abrir um portão, esse muito bem escondido, sendo este apenas um portão, e com uma música específica tocando cheia de hieróglifos na região, e com o próprio Mesmero revelando que tudo isso será para libertar Apocalipse. E isso é apenas a primeira parte de tudo o que está por vir. Isso é hype! O segundo ponto agora é como eles vão funcionando com o passar da série. Seus planos, as vezes que eles aparecem, o que eles vão tramando e tudo mais. E é curioso que cada um deles tem o seu jeito. Que enquanto da série animada vai aparecendo de tempos em tempos durante as temporadas, no Evolution, o final da 3ª temporada e a 4ª são praticamente todas focadas nele. Mesmo que indiretamente. E por um lado é bem interessante ver os planos do Apocalipse aumentando cada vez mais e o quanto parece simplesmente inevitável o controle dele de tudo no futuro. E praticamente ele buscando garantir um domínio cada vez mais definitivo para ele, a ponto de seu plano final ser bem grandioso. Já no Evolution, sem entregar muito, você sente a ameaça que o Apocalipse traz. O quanto ele tá por trás das coisas e o quanto praticamente ninguém sabe como enfrentar essa coisa. O quanto ele afeta muito, mesmo que indiretamente, tudo o que vai acontecendo no mundo. E principalmente quando ele começa a se mover mesmo, o quanto se torna praticamente uma corrida contra o tempo. Então assim, olhando no geral, é muito empate esse ponto. E o terceiro e último ponto é a forma como o Apocalipse é derrotado. Em que, digamos que no Evolution, eu sinceramente achei ok. Assim, contra os Cavaleiros do Apocalipse foi fantástico, mas contra ele, assim, faz sentido. E aparentemente estavam planejando para ser apenas uma derrota para um grande retorno depois, como foi na série animada. Mas, pelo que tivemos, poderia ter sido melhor. Eu sinto que poderia ter sido uma batalha muito mais épica. Eu inclusive falo que foi muito um efeito Madara. Quem acompanhou Naruto vai entender. Que meio que precisaram de um certo hack para poder derrotar ele. Mas assim, novamente, faz sentido e não foi uma derrota ruim. Apenas acho que poderia ter sido melhor. Já na série animada, a derrota final dele tem uma bela grandiosidade, é muito bem trabalhada e tem até mesmo uma bela
pílula temperada de ironia. E simplesmente pra mim teve uma batalha bem mais épica contra o Apocalipse em si. E ao meu ver, simplesmente é uma derrota bem mais legal pra ele. Mas no geral, vendo todos esses pontos, acho que o empate é bem-vindo. E para finalizar, não podemos deixar de fora, é claro, Magneto. No geral, é interessante como esse personagem é tratado de formas bem diferentes nas duas versões. Na série animada, Magneto é trazido como esse mutante que está cansado do sofrimento, acreditando eles serem futuro, mas que estão sendo reprimidos por seres de mente fraca, com ele pronto para causar coisas horríveis para que os mutantes possam finalmente se erguer. Mas aí, com o passar da série, justamente vamos vendo diversas mudanças ocorrendo neste homem. Vamos vendo tanto ele mudando as suas abordagens da mesma forma como ele vai se sentindo impactado com as resoluções de suas ações. Já no Evolution, como eu mencionei nos vídeos anteriores, enquanto na série animada estamos entrando em uma guerra que já está ocorrendo, aqui vemos justamente ela começando. E nisso vemos o Magneto mais como este que está vendo essa guerra se aproximar e está disposto a tudo para garantir que os mutantes sairão vencedores. E como eu disse até na parte do Senhor Sinistro, parece que algumas características deste foram até passadas para o próprio Magneto. Dele não apenas querer os mutantes como acima da humanidade, mas ele como este que comandará os mutantes e que inclusive quer levá-los ao seu ápice, além de também se demonstrar disposto a coisas mais sinistras em seus planos. E há dois pontos bem interessantes nisso. De que primeiro, Magneto acaba sendo esse personagem que busca tanto ter a razão nessa sua previsão, dessa guerra entre os mutantes e os humanos, que ele meio que acaba justamente forçando as coisas pra isso. Que dá a ideia de que se o Magneto não agisse, poderia haver uma situação de paz entre os humanos e os mutantes. E junto com isso, digamos que o Magneto está bem disposto a ir longe para garantir que seus planos continuem ocorrendo bem. Não importando o quão antiético ele possa ser nisso. No geral, dá a ideia desse Magneto realmente se ver quase como essa figura messiânica para os mutantes, a ponto de seus seguidores serem até colocados como seus acólitos, ou seja, seus sacerdotes. E dá pra ver que no Evolution eles tentam deixar o Magneto como essa ameaça grandiosa, a ponto de em quase toda a primeira temporada seu rosto sequer ser revelado e ele ser mais essa presença do que um homem em si. Mas a partir da segunda temporada, com a gente chegando a aprender mais e mais a respeito dele. Já na série animada, diferente disso, sim, Magneto é bem essa ameaça gigante, mas com o passar do tempo vamos vendo cada vez mais esse ser humano por trás disso, nos aprofundando em seus objetivos e vendo ele reagindo às coisas que acontecem. E assim vamos vendo esse homem que é difícil definir. E justamente isso tudo deixando ele um personagem bem interessante e até mesmo complexo. E com o que ele busca e até mesmo com o que ele transmite para os mutantes, podendo trazer consequências bem complicadas, inclusive para ele. Ah, e sim, também tem mais uma coisa que eu gostaria de citar do Evolution, é a respeito de como essa série trabalha o leitmotiv. Mas o que raios é leitmotiv? Tentando resumir bem de uma forma bem rasa, seria como o uso de temas musicais para simbolizar personagens ou temáticas específicas. Um dos melhores exemplos é a Marcha Imperial quando Darth Vader aparece, ou quando há algo a ver com o Império em determinados momentos. Bem, no Evolution eles fizeram um ótimo trabalho com leitmotiv, a ponto de diversos personagens terem isso. E pra mim os melhores exemplos são o Apocalipse, e o Magneto. Dá simplesmente uma ambientação muito legal pra eles. Mas, tendo feito essa curva, continuando, outro elemento também importante a respeito do Magneto é justamente a sua amizade com o Xavier. Que, infelizmente, como eu mencionei no vídeo anterior, o Evolution acaba colocando os dois mais como rivais respeitosos. Enquanto na série animada, realmente vamos vendo essa amizade forte entre os dois, a história deles e o quanto eles gostariam que um estivesse do seu lado nesse conflito todo. Sendo algo bem bonito
e triste ao mesmo tempo. Bem, no geral, enquanto em uma versão vemos mais um homem caído em sua dor e ódio e grandeza, tentando se encontrar, na outra vemos um homem se deixando levar por sua dor e ódio e grandeza. Duas formas bem diferentes, mas as duas bem válidas e bem boladas. E com isso, acredito o empate ser bem-vindo. Mas aí vem um ponto complicado. Que por mais que o Evolution tenha mais pontos, não posso deixar de colocar que a série animada tem muito mais vilões. Desde alguns bem... meh, até alguns bem intrigantes. Temos o Mojo, que é basicamente uma sátira a produtores de TV, o Clube do Inferno, o Círculo Interno, o Controle Mestre, o Imperador Ken, dentre outros, que pode variar bastante o que se pensar sobre eles, mas o ponto é que diversos são realmente importantes para a série, e que não temos necessariamente contrapartidas no Evolution. Nisso deixa esse ponto difícil de saber o que fazer. Nos personagens foi mais fácil, pois no Evolution tínhamos ainda mais personagens de destaque, só que ele também já tinha ganhado. Mas eu também não sinto que posso tirar a vantagem do Evolution aqui. Nisso então, da forma como já se encontra, acredito que tornar isso um empate possa ser a coisa justa a se fazer. Bom, e no final das contas, eu diria que a vitória vai para... a série animada. Sim, vocês não viram errado, nem ouviram errado e nem contaram errado. A vitória é da série animada. Por quê? Duas palavras. Margaret Loesch. Quem é essa, você pergunta? Uma aulinha de história. Margaret trabalhou na Marvel Productions Television e essa gostaria muito que X-Men fosse para as telas, levando de estúdio em estúdio, mas constantemente sendo rejeitada, até que ela se tornou presidente da Fox Kids Network, em que quando foi contratada pela Fox, ela disse para o seu chefe que os 2 primeiros shows que ela iria fazer seriam Batman e X-Men. O chefe dela até concordou com Batman pelo histórico desse, mas não conseguia ver esse X-Men dando certo. É muito adulto, crianças não vão comprar, os anunciantes não vão gostar. Mas Margaret colocou para ele confiar nela e até mesmo colocando seu emprego na reta. Em que ele disse, beleza, eu te contratei, confio no seu julgamento, mas se isso der errado, você tá fora. E nisso Margaret e Sidney, seu braço direito, foram atrás do melhor time possível. Certo, linda história de superação, mas o que isso tem a ver? Simples. Até então haviam regras bem específicas a respeito do que podia ou não fazer, especialmente em animação infantil. Era uma mídia muito suavizada, nada muito sério envolvido, e quando Margaret juntou sua equipe, ela basicamente jogou essas regras pela janela. Margaret queria que essa fosse uma série adulta séria, diferente de qualquer outra coisa, seguindo os quadrinhos, e a equipe que ela juntou era realmente de fãs sérios de quadrinhos e que queriam o mesmo. E junto disso, a Fox nessa época era um canal pequeno, querendo competir com os grandões. E nisso buscaram por algo mais edgy, que prendesse a atenção das pessoas. Então, quando se comprometeram com X-Men e Batman, eles basicamente disseram: não abaixem o nível dessas obras. Esqueçam as limitações. Façam disso mais maduro e adulto quanto são os quadrinhos. E após enfrentarem diversos desafios nessa produção, com anunciantes, estúdios, prazos, comunicação, visões do que era para ser feito e muito mais, a série finalmente lançou não apenas sendo um sucesso, mas sendo o maior show da Fox Kids. Mostrando para essas empresas que crianças não querem que peguem leve com elas, que as tratem de forma inferior. Elas querem ser desafiadas, ver coisas mais sérias. E essas duas séries quebraram essas barreiras e elevaram o nível das séries animadas de ação daí pra frente. E assim, o que eu quero dizer com isso é que X-Men Evolution é uma ótima série dos X-Men. Mas X-Men na série animada junto com Batman na série animada foi um divisor de águas, uma revolução na história das animações. E se não fosse por essas duas,
Provavelmente não teríamos obras como Avatar, Ben 10, Liga da Justiça, Super Choque, Jovens Titãs, Samurai Jack, Espetacular Homem-Aranha, As Tartarugas Ninjas e Transformers subsequentes, dentre tantos outros. E por esse feito somente, não posso deixar de ser grato a essa mulher e de dar a vitória para a série animada. Mas então, no final das contas, o que eu posso dizer? As duas séries têm bem mais em comum do que damos crédito a elas. As duas séries têm alguns elementos bem datados, alguns episódios mais ruinzinhos também, mas as duas também conseguem trazer situações bem únicas, personagens bem interessantes, têm referências bem legais e conseguem te levar muito bem para essa ideia do que os X-Men querem trazer. Com uma precisando de mais tempo para isso, enquanto a outra já vai te apresentando de cara. Então nisso, o que eu acho importante manter em mente? Se você gosta de quadrinhos, gostaria de vê-los em uma experiência audiovisual indo nessas diversas aventuras pelo espaço, por diferentes linhas de tempo, outras dimensões, em que nem o céu é o limite, se aprofundando bem em alguns personagens, mais em diversas histórias bem interessantes, entrando de cabeça nessa guerra intensa, eu acredito que a série animada vai te dar isso, e de sobra. Agora, se você quer algo não necessariamente realista, mas um pouco mais pé no chão, cheio de personagens que você vai conhecendo cada vez mais, não sendo na sua maioria já aqueles heróis grandiosos que conhecemos, mas justamente com você os acompanhando, trilhando esse caminho para se tornarem esses heróis, enfrentando essa guerra que justamente vamos vendo se originando. E se você não se importa tanto assim da série seguir os quadrinhos, mas está disposto a ver uma nova versão sendo apresentada, eu acho que o Evolution pode te agradar bastante. O que eu sei é que ao fazer uma maratona intensa dessas duas obras, eu me vi imergindo bastante nessas duas histórias tão cativantes. Tendo alguns momentos que revirei os olhos, sim, por que não? Mas na grande maioria, me cativando profundamente. Então o que eu sugiro é você ver bem de acordo com o que foi falado, se a obra é do seu estilo. Se não for, tudo bem, não precisa ser. Mas se for, eu acho que eu posso garantir que você vai ter uma bela experiência. Seja ou nos levando para o mundo dos quadrinhos ou trazendo o mundo dos quadrinhos mais para a nossa realidade, tanto X-Men na série animada quanto X-Men Evolution, cada um na limitação que lhe foi dada, as duas séries conseguiram demonstrar muito bem o que são os X-Men. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar. Comentem aí qual dos dois é a sua versão favorita e o que vocês gostam nela. Se inscrevam também no canal para novidades e até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras e aloha!